encerrando a nossa escola dominical. E daqui a pouco as crianças vão aparecer aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. 1 Reis, capítulo 17. Do verso 1 ao 7, até o 9. Nós vamos falar sobre cumprir o chamado de Deus, não nos isenta de dificuldades. Elias era um homem de Deus que confrontou o rei Acabe, que foi considerado um dos piores reis de Israel, na sua época, o pior rei de todos os tempos. Um homem que casou-se com uma mulher de um povo inimigo de Israel, um povo idólatra, um homem que desobedeceu a palavra do Senhor, um homem que fez coisas totalmente contrárias ao Senhor. E este homem, hoje vai ter algumas passagens de pessoas aqui em frente à câmera, porque nós estamos na varanda da igreja, por fundo de uma obra no templo, E esse homem, ele confronta o rei Acabe e a sua mulher. E ele entra num choque muito grande com o rei e a sua esposa, confronta por conta do seu pecado. Por muitas das vezes, nós achamos que ao obedecer o chamado de Deus, aquilo que Deus quer para nós, os nossos problemas vão estar resolvidos, não teremos nenhuma dificuldade, tudo vai correr bem. E esse texto vai nos mostrar que não é assim. Elias, ele cumpriu o chamado de Deus, mas logo depois que ele cumpre o chamado de Deus, ele faz o que Deus manda ele falar, ele tem que fugir. E Deus mesmo que diz, foge. E aqui a gente vai ver que cumprir o chamado de Deus não nos isenta de dificuldades. Grave bem essa frase, a gente vai dar continuidade nesse sermão. Cumprir o chamado de Deus não nos isenta de dificuldades. Ele vai ler aqui o texto de acordo com os tópicos que nós vamos trabalhar. A primeira coisa é que cumprir o chamado de Deus, às vezes, é ter uma mensagem dura. E olha o que diz o versículo 1. Então Elias, o presbítero, dos moradores de Gileade, disse a Acabe era o rei: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva alguma haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A palavra de Elias para o rei Acabe é que durante 3 anos e meio, ou seja, 3 anos e 6 meses, não haveria chuva em Israel. Israel é uma região desértica, ou seja, a maior parte do solo de Israel está em deserto, onde não tem água, onde tem poucas árvores, pouca água. E Israel precisava demais da chuva, porque algumas áreas, quando ficavam inundadas pela água, se tornavam férteis. Nós precisamos de água para poder beber, para lavar nossa roupa, para poder tomar banho, para escovar o dente, para limpar o cabelo. Naquela época, a limpeza das pessoas no seu dia, durante o dia, era só o que a gente chama de asseio. Lavar a mão, lavar o rosto, e quando você entrava na casa de uma outra pessoa, lavar os pés. Porque ali era muito forte. Esses últimos dias aqui na cidade de Cabo Frio tem ventado bastante. E por mais que a gente limpe a nossa casa, você limpa de manhã e está cheio de areia. Então, alguns lugares, como por exemplo na minha casa, a gente está tendo que deixar a casa toda fechada para sofrer menos. E a palavra de Deus para Acabe vai ter seca. E essa seca vai causar o quê? Falta de comida, falta de carne, porque se não tem água, as plantas não crescem, aquilo que é plantado não desenvolve. Se não tem água, o gado morre de sede. Aí não vai ter leite, não vai ter manteiga. Olha quanta coisa.
A mensagem era dura, e por vezes cumprir a mensagem, o chamado de Deus é trazer uma mensagem dura para as pessoas que estão em alcance. Agora, por vezes, há um processo de informação que Deus vai nos dar de acordo com que a gente vai cumprir aquilo que Ele quer. Deus não fala tudo de uma vez. Aqui com Elias foi de imediato. Versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás água da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te alimente. Deus manda ele falar para o rei, ele fala para o rei, traz uma mensagem dura, e depois que ele faz isso, Deus aparece de novo e fala para ele de novo. E Deus diz: ó, foge daqui, sai daqui, sobe, ou seja, vai para a parte alta de Israel, fica ali perto da fronteira com a Jordânia, que é um outro país, que até hoje existe esse país chamado Jordânia, que era o inimigo de Israel. Ali há uma fonte de água, você vai ficar ali, e os animais, os corvos, vão todos os dias trazer comida para você. Olha só que coisa interessante. Gente, quando nós fazemos a vontade de Deus, nem sempre Deus vai dizer tudo para a gente de uma vez. Lembro quando eu cheguei nessa cidade há quase 28 anos atrás, a única coisa que eu tinha certeza era que Deus queria que nós viéssemos para cá. Porque tudo era desfavorável. Tudo era desfavorável. Condição financeira, questão de família, como até hoje nós não temos ninguém na nossa família morando aqui em Cabo Frio. Amigos, conhecimento da cidade, não conhecia nada de Cabo Frio da região. A única certeza que nós tínhamos no nosso coração é que Deus queria que nós viéssemos para cá. Quando a gente lê a Bíblia, e essa semana eu vi uma série de sermões sobre Abraão, é muito interessante que Deus fala para Abraão: olha só, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão cumpriu, mas Deus não deu detalhes para Abraão. Mas disse para ele: sai daí que eu vou te mostrar ainda. E ele vai, ele obedece, ele peregrina, ou seja, ele roda durante muitos anos na terra que Deus disse que daria para ele. E Abraão tinha 75 anos quando Deus disse que ia fazer dele uma grande nação. O seu filho só veio nascer quando ele tinha 100 anos. Mas Abraão é considerado o pai da fé, porque ele creu e obedeceu. Mas a jornada não foi fácil. As coisas foram acontecendo e Deus foi revelando. A terceira parte desse texto vai nos ensinar que, por vezes, as coisas correrão como previsto e vai nos trazer até uma certa tranquilidade. Olha o versículo 5 e 6. Foi, pois, ou seja, Elias foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao amanhecer, e bebia da torrente, ou seja, bebia de onde estava nascendo aquela fonte de água. Estava tudo correndo bem. Deus mandou ele dar uma mensagem, ele deu. Deus mandou ele sair de perto do rei Acabe, porque ele sabia o risco que Elias corria. Deus manda ele para um lugar onde ele tem comida, onde ele vai ter bebida, onde ele vai ter segurança. Está tudo correndo bem. Então, às vezes, quando a gente cumpre a vontade de Deus, as coisas estão caminhando bem, nós ficamos até tranquilos. Está tudo maravilhoso, está tudo correndo bem. É porque Deus queria. Mas, muitas das vezes, quando nós fazemos a vontade de Deus, de repente, o quadro muda. Olha o versículo 7. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Quem foi que profetizou que haveria ficar sem chuva? Quem foi? Elias, né? Não lembra aí Elias? Agora ele está sofrendo as consequências da seca. Aonde tinha uma nascente, aonde ele conseguia ser suprido de água,
a água agora acabou. Essa semana eu vi uma notícia, não sei se é verdadeira ou não, mas que os rios do Irã estão secando. Existem vários lugares que eram lindos, mananciais lindos, lugares lindos por conta da água que tinha no local, secaram já há vários anos. E há uma crise de água no Irã tremenda. Israel, mais de 90% do solo de Israel é arenoso, lugar seco. Israel quase não tem fonte de águas doces. Sabe o que Israel tem que fazer? Desenvolver tecnologia para reciclar a água e pegar a água do mar, tirar o sal para tornar a água fácil, boa de beber. Naquela época não tinha essa técnica. Secou, secou. E quando a gente obedece o que Deus quer, às vezes as coisas mudam repentinamente e mudam de forma desfavorável. Elias não tinha mais aonde beber água. Mas aí vem o versículo 8 e 9 que vai mostrar que Deus providencia aquilo que ele havia falado de outra forma. Versículo 8 e 9. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. É interessante que Elias obedece o que Deus manda, e ele vai e fala para o rei. Deus sabe que ele vai correr risco de vida. Então, quando ele sair dali para um lugar onde ele vai ser protegido, acolhido por Deus, e ele, durante o tempo, é acolhido e protegido por Deus, ele tem água, ele tem comida, mas por conta da seca, a seca chega até onde ele está. E Deus manda agora que ele saia dali, vá para uma outra cidade, aonde uma viúva haveria de acolher ele. Para vocês entenderem, naquela época, viúvas eram pessoas totalmente abandonadas pela sociedade. Elas não tinham o sustento certo, elas não tinham uma terra muitas vezes, elas não tinham quem lhes amparasse. Mas Deus está mandando que Elias vá para um lugar que não seria o lugar mais indicado, que também sofre com a questão da seca. E de noite a gente vai ver o restante, vamos só fazer um resumo aqui. Elias vai para esse lugar, essa mulher está com a última quantidade de comida na sua casa quando Elias chega. Ela tem a última porção de azeite, a última porção de farinha para fazer o pão. E ela vai dizer para Elias: olha, eu vou fazer o meu filho para mim e nós vamos esperar a morte, porque nós não temos mais nada. E aí Deus faz uma coisa extraordinária que hoje a gente vai ver. Entenda o seguinte: fazer a vontade de Deus não significa que nós não tenhamos lutas, nós não tenhamos momentos de turbulência e que às vezes as coisas pareçam desandar. Mas nós temos que ser fiéis ao chamado de Deus. Às vezes trazendo uma mensagem dele. Muitas vezes vem a mudança de plano do nosso coração e Deus nos mandar para um lugar totalmente diferente. Ali Ele vai providenciar o que nós precisamos. E vai ter hora que Ele vai dizer: agora vai mudar de lugar. Você vai para um outro lugar. Ali eu vou agir de uma forma diferente. Deus fez isso com Elias. E não foi só com Elias. Deus deslocou Elias para uma casa onde ele haveria de abençoar uma família de uma forma milagrosa durante todo aquele período de ciclo. Que nós possamos confiar na graça de Deus e viver aquilo que Deus tem para nós. Nós crianças, nós adultos. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé?